Boa tarde a todos. Gostaria primeiramente de agradecer o gentil convite formulado pela Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Escola Superior do Ministério Público da União e também no Ministério Público do Estado de São Paulo, especialmente na pessoa da doutora Thalita Verônica e da doutora Sandra Kishi, e cumprimentá-las igualmente pelo sucesso na organização deste evento que, a meu ver, vem com grande atualidade discutir um tema que não é um problema apenas do Brasil, mas é um tema de agenda internacional. Da mesma forma, eu gostaria de cumprimentar meus colegas de mesa e, acima de tudo, parabenizar o trabalho do Ministério Público em todas as suas frentes pelo ajuizamento das ações civis públicas nesse contexto de extrema sensibilidade e, mais do que isso, responsabilidade internacional de atuação dos órgãos que trabalham pela defesa do interesse público, dos valores e garantias constitucionais e a defesa da ordem jurídica brasileira. Eu resolvi trabalhar esse tema de uma forma a justamente amparar o discurso e o trabalho de atuação jurídica e também política, técnica do Ministério Público nesse contexto de grande, primeiro, sensibilidade e ao mesmo tempo dificuldade, sobretudo na questão do acesso. E por isso eu desenvolvi um estudo que será submetido à revista de Direito Ambiental da RT como estudo preliminar, embasando a discussão sobre a responsabilidade do Estado brasileiro entre a estabilidade e a mudança no contexto da crise hídrica no Brasil e como o direito internacional pode auxiliar essa discussão tão relevante no nosso contexto. E aqui, mais do que tudo, ressaltar, e isso é importante para a audiência aqui presente, que nada nessa discussão e atuação da advocacia pública nesse contexto, assim como o engajamento da academia, das organizações da sociedade civil, deixam de ser uma atuação política. Não há nenhuma atuação no direito sem política, sem a técnica, já que o direito, nas palavras do querido professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, e a justiça é a arte, e é a arte que faz com que todos nós, tanto da academia, da advocacia privada, da advocacia pública, tenhamos esse incentivo a prosseguir. E com isso, o plano dessa apresentação, eu vou buscar ser bastante sucinto nesse contexto, observando o próprio reduzido tempo, e também aqui, na verdade, resumir um pouco mais do que foi esse trabalho de pesquisa para embasar algumas estratégias alternativas que os nossos atores nesse contexto, os atores são a sociedade civil, os indivíduos, o Ministério Público nesse contexto e a própria academia, haja vista uma certa omissão e negligência por parte de nossos gestores públicos, e aqui encarnando a figura do Estado nas suas três dimensões, do lado federal, nível estadual, municipal, e também, lamentavelmente, do judiciário, que tem se ausentado dessa discussão tão importante. E esse contexto é mostrar um pouco como a situação do debate do direito à água como direito fundamental tem sido tratado no contexto internacional, com algumas estatísticas relevantes de estudos técnicos produzidos pela Organização das Nações Unidas, passando pela construção desse arcabouço, que é fundamental para dizer como o direito fundamental, o direito humano à água tem sido trabalhado na ONU, e desafios de implementação desse direito no plano internacional e efetividade. Quando se fala em plano internacional e efetividade, automaticamente se prevê a dificuldade dos sistemas domésticos, das constituições dos estados, como é a Constituição brasileira, em melhor trabalhar esse tema além da legislação infraconstitucional. E como podemos discutir medidas de tutela no contencioso internacional, com recomendações e estratégias de atuação, que envolvam aí o acesso dos indivíduos, grupos de indivíduos, sociedades, associações da sociedade civil
e também do Ministério Público, estadual, federal e defensorias nesse quadro. E isso talvez seja uma grande contribuição que dá ao direito internacional nesse contexto que enfrentamos na atualidade. Aqui algumas pequenas observações sobre o problema da escassez de recursos hídricos como questão, o problema da globalidade. Quando nós falamos em globalidade, é mostrar que o direito à água como um bem essencial, as condições de vida, a saúde, moradia e outros direitos humanos da categoria dos direitos sociais, econômicos, culturais, é construída. E esse dado técnico é fundamental para mostrar a escassez de recursos hídricos trabalhada em várias frentes. Desde o problema de esgotamento e estresse hídrico, como muito veio já observado nas apresentações anteriores, como déficit hídrico propriamente dito, a crise hídrica e o desabastecimento total e parcial. Essa construção é muito importante porque ela nos auxilia no debate científico e, mais do que isso, aquilo que subsidia o trabalho da advocacia pública no contexto do tema que tratamos. Aqui, esse quadro é muito importante porque ele nos mostra um pouco do panorama e os dados estatísticas da disponibilidade de recursos hídricos renováveis atualmente nas regiões do globo no período de 2006 a 2010. Então aqui eu fiz questão de fazer esse corte cronológico para mostrar como essa era a questão, ou como ela vinha sendo tratada nesse contexto. E observar as regiões do globo em que a ideia de escassez de água, ou baixa escassez de água, pouca ou nenhuma escassez de água é discutida. E observar que o Brasil estava incluído nessa lista de modo geral. Geograficamente, geologicamente, do ponto de vista climático, isso se faz justificar justamente pela ideia de que o Brasil concentra 12% de todos os recursos hídricos do globo e só a bacia do Amazonas corresponde a 50% do potencial hídrico no Brasil. Só que com uma população muito reduzida comparada às outras populações dentro do Estado brasileiro, como será observado. E regiões com escassez física de água, como países do Oriente Médio e Norte da África, por exemplo, ou a costa oeste dos Estados Unidos e norte do México, que passaram, historicamente, continuam passando por diversas situações de crise hídrica. Então, entre o azul e o vermelho, nós temos aqui um confronto interessante para verificar como essa situação também é discutida globalmente. E olhar também aquelas especificamente em relação ao potencial de escassez hídrica, econômica, que envolve justamente aspectos muito mais delicados em relação ao desenvolvimento humano e a falta de acesso à água pelas populações mais carentes. E esse talvez seja o público mais afetado globalmente pela escassez hídrica. Como no Brasil, também como virei a sustentar nos slides posteriores, que são justamente as comunidades mais vulneráveis que sofrem com esse problema e que certamente sofrerão nos próximos 20, 30 anos, caso os nossos gestores não se sensibilizem e a sociedade civil não passe a atuar nesse contexto. Aqui também, mais uma vez, a disponibilidade de recursos e a renovação por situações do globo. Nós encontramos aqui o potencial anual dos recursos hídricos renováveis nesse contexto, entre Austrália, Oceania, América Latina e Caribe, América do Norte, como regiões mais favorecidas por um contexto de renovação do potencial hídrico anualmente. E esse dado também, mais uma vez, no recorte de 2006 a 2010. Isso equivale a dizer que ao lado de regiões como Oceania, América do Norte e América Latina e Caribe, nós seríamos, em tese, os mais beneficiados ou favorecidos por esse contexto de disponibilidade de recursos hídricos. O que mostra, talvez, já de antemão, e essa que é a tese que vem sustentando a ONU, de que não é apenas um problema envolvendo mudanças climáticas, ou justamente o problema da escassez de água. Há outros fatores que influenciam esse quadro mais sensível. E essa é a previsão para 2025, e aqui nós podemos verificar a manutenção daquela situação. No quadro aqui, o mapa pintado em azul das regiões do globo com pequena ou nenhuma escassez, e a mudança aqui para a América Latina e Caribe
nesse quadro, passando a escassez de água por critérios econômicos, comparado justamente à situação da África, da Austrália, da China e assim por diante. Isso nos demonstra uma preocupação com o futuro que deve ser objeto de tratamento por todos nós nesse quadro. Daí porque me admira muito o debate hoje na imprensa, o debate público e ainda como é tratado por nossos gestores públicos, nos 3 níveis do Estado brasileiro, com federação, ainda se concentre nessa ideia do esgotamento dos recursos hídricos por conta de estiagem. Não é esse o segredo da história como ela tem sido discutida internacionalmente. Até que é mais ainda admirável a falta de reflexão das nossas políticas internas, tanto de recursos hídricos, de acordo com a lei de 1997, como também de saneamento básico de 2007, que ainda volta a essas questões primárias dentro do contexto que podem ser muito bem refutadas pelos grandes cientistas que atuam no estudo desses problemas do ponto de vista geológico, do ponto de vista ambiental. Em termos estatísticos, então, nós, nos dados mais atualizados, contabilizamos um problema envolvendo a escassez de água no globo, em que a América Latina e Caribe são afetadas, 36 milhões de pessoas afetadas nesse contexto, a África em 358 milhões, e o mundo desenvolvido, que basicamente concentra os países do hemisfério norte, enfrentando uma situação potencial em que 9 milhões de pessoas são afetadas. O decênio de 2005 a 2015 é considerado pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, como o Ano para a Vida, Água para a Vida. E é uma importante iniciativa que envolve várias organizações que trabalham com a governança da água no plano internacional. E a ideia é justamente que a ONU e várias de suas agências sensibilizem os Estados a cumprimento de obrigações que eles assumiram no plano internacional e que têm reflexos diretos e concretos no plano interno, no plano doméstico. Em 2000, o Brasil era o país que ocupava a primeira posição no ranking dos países em termos de recursos hídricos renováveis, com um potencial de 8.233 quilômetros cúbicos ao ano, seguido da Rússia, Canadá, Estados Unidos, Indonésia e China. 2000 é justamente o recorte cronológico de um ano em que essa pesquisa foi feita com maior cuidado. E dados que já foram apresentados aqui nas conferências anteriores, quanto ao volume do potencial hídrico brasileiro, 12% do volume total do planeta, e a questão envolvendo a própria bacia do Rio Amazonas, que concentra 50% do país, porém 4% da população brasileira. E esse é um dado que eu gostaria que todos aqui tivessem em mente, porque ele responde muito do problema pelo qual o Sudeste passa hoje em relação à crise hídrica, que não é apenas, mais uma vez, um problema de escassez de recursos hídricos, considerando o esgotamento, a captação excessiva dos recursos hídricos nas bacias regionais do Sudeste, mas também questões envolvendo o total descompasso na distribuição populacional. Então, deveríamos nos questionar por que essa crise hídrica no Sudeste, e aí deflagrada entre 2013 e 2014, em que esses fatores mais sensíveis aparecem nessa revisão que a literatura internacional, bastante crítica em relação ao Brasil, vem apresentar. E aqui, mais uma vez, gostaria de deixar claro que é uma responsabilidade de pesquisa individual, desvinculada de qualquer órgão público, sobretudo porque o meu papel de acadêmico, advogado, tem um papel fundamental nessa análise crítica e, ao mesmo tempo, objetiva dos dados apresentados, e que mostra um pouco dos fatores que são levados em consideração para mostrar quais são essas principais razões que estão, então, por trás da crise hídrica na atualidade na região sudeste. Primeiro, sem dúvida, o fator essencial é a gestão e distribuição inadequadas. Elevada concentração de população em grandes cidades, déficit regulatório, variabilidade no abastecimento interanual e sazonal, falta de transparência, gestão, captação e abastecimento, além do desmatamento generalizado e mudanças climáticas.
além do problema que já foi levantado nas apresentações anteriores e que mostram a contribuição técnica ao ir direto ao ponto da questão da captação excessiva, não é? E mais do que isso, inadequada dos recursos hídricos nas bacias locais, nós também identificamos esses fatores que são sensíveis no contexto da crise. E aqui, claro que já foi muito mencionado, setores que se encontram afetados, a energia, a agropecuária e a indústria em primeiro plano, mas os socialmente prejudicados, que justamente compreendem os grupos das populações, ou grupos de baixa renda nas cidades e no campo, os grupos vulneráveis nas grandes cidades, assentamentos informais, escolas públicas e presídios e tantos outros nesse contexto. Por isso que Ministério Público e Defensoria estão nesse quadro, a mim como atores fundamentais na tutela desses interesses, ao contrário do que eventualmente um juiz, ao declinar de sua competência ou indeferir uma petição de uma ação civil pública nesse quadro, teria em mente. E esse aspecto é salutar, porque é o desconhecimento dos nossos togados, muitas vezes, da realidade social em que o mundo vive, não só o Brasil. E esse é um problema que o mundo vem enfrentar nesse contexto. Existe toda uma discussão sobre o direito fundamental à água no direito internacional, como ele foi consagrado e reconhecido internacionalmente. O tempo aqui é um pouco ingrato com essa apresentação, mas o que eu gostaria de mostrar e comprovar é que a Organização dos Estados, a Organização das Nações Unidas, assim como a Organização dos Estados Americanos, organizações das quais o Brasil faz parte, adotaram uma série de instrumentos, convenções, tratados internacionais, além de resoluções, recomendações, vários documentos normativos que têm teor e vigência e obrigam os Estados nesse contexto em que o direito à água é posicionado e enquadrado dentro da categoria dos direitos fundamentais, ao ponto da própria Organização das Nações Unidas ter criado, no contexto de suas agências, programas especializados, a Agência das Nações sobre a Água, que é uma iniciativa de várias organizações com temas próximos, e que mostra o quanto esse tema ele se conecta com outras áreas do direito, desde o direito constitucional, administrativo, econômico, propriedade intelectual, por conta das tecnologias envolvendo processos e produtos tecnologicamente e ambientalmente favoráveis e assim por diante, e outros problemas que são enfrentados dentro do próprio reconhecimento do direito internacional em termos de acesso à água e a saneamento básico como componentes dos direitos econômicos, sociais e culturais. E o marco todo, e aqui é uma justificativa minha a partir das fontes do direito, das normas internacionais, para embasar as medidas que a sociedade civil, o Ministério Público e os atores principais desse contexto teriam à disposição no direito internacional. Como acessar as organizações internacionais para reclamar, considerando não só o esgotamento dos recursos internos perante os tribunais ou propriamente os órgãos administrativos, como também pela inércia e essa situação de total apatia dos tribunais estatais. Eu estou falando aqui do judiciário, tecnicamente, porque é isso que os tratados internacionais cobram dos estados que são partes, e acessar esses tribunais nesse contexto. E nem precisaria aqui passar com todos os vários instrumentos internacionais em que o direito à água foi surgindo e sendo consagrado, desde convenções lidando com temas específicos, como discriminação contra mulheres. Eu vou passando aqui rapidamente, esses slides depois estarão disponíveis dentro do contexto do seminário, como tratados envolvendo a proteção de menores, sobretudo naquelas situações em que a criança é privada da água como condição digna e também condição essencial à saúde nas escolas. Esse contexto todo foi discutido em casos perante tribunais nacionais de vários países e tribunais internacionais em matéria de direito à água como direito fundamental. Direito à água como direito fundamental surge posteriormente nas declarações, documentos e resoluções da ONU, passando desde a década de 70 com as preocupações ambientais, em seguida com o Rio 92,
e foi se positivando no quadro normativo internacional, e dentro dessa perspectiva fundamental de que a água é vital para as condições de vida, condições dignas de vida, que são retomadas no protocolo, no Pacto de 1966 sobre os direitos econômicos, sociais e culturais, que estão na Constituição, integrados pelo artigo 5º, parágrafo 2º, né, aquele que justamente incorpora tratados automaticamente, que digam respeito a normas de direitos humanos e que prescindem de uma hierarquia própria em relação à Constituição Federal. Resoluções da ONU que também foram adotadas nesse contexto, né, o direito à alimentação e à água limpa como direitos fundamentais e obrigações do Estado quanto à sua proteção e garantia. A sequência, isso vai em torno dos problemas que hoje no qual o Brasil está inserido, como atingimento das metas do milênio do desenvolvimento de 2000, em que o direito à água também é um dos objetivos a ser concretizado. E eu discordo com a opinião de que o Brasil aparentemente teria cumprido todas as metas do milênio. Esse problema efetivo da crise hídrica hoje no Sudeste, que não é só um problema regional, mas é nível federal, nível nacional, é um deles que testemunha contra a posição do Brasil de cumprir. Enfim, é fato que as resoluções da ONU, especialmente no que diz respeito ao contexto de interpretação dos tratados internacionais dessa matéria, comprovaram as ações, ou mesmo demonstraram as ações que constituem violação do direito internacional nesse quadro. E aí a interpretação ao artigo 11º e 12º do Pacto de 1966 sobre os direitos econômicos, culturais e sociais, destacado em vermelho, foi justamente a construção normativa. Aqui chegam os Estados-membros da ONU, inclusive o Brasil é um deles, porque votou nessas resoluções fundamentais, quanto à delimitação do teor e alcance desse direito. E que isso mostra, acima de tudo, o caráter indissociável entre o direito à água e a realização de outros direitos fundamentais. O que eu quero chegar com essa análise? Chegar na seguinte ideia que serve para estratégias de atuação perante os órgãos internacionais, que qualquer medida de reclamação ou ação perante os tribunais e órgãos internacionais passará necessariamente por essa discussão no plano internacional. A responsabilização do Estado brasileiro em matéria de violação de direitos fundamentais e obrigações a que o Brasil está vinculado ou assumiu nesses tratados e convenções é o que dá a base legal para essas representações. E nós encontramos uma série de outros documentos fundamentais nesse quadro. O estudo é muito extensivo e isso estará à disposição, sobretudo para mostrar essa ideia de acesso à água em termos igualitários e não discriminatórios, a uma quantidade suficiente de água potável por pessoa e para os usos domésticos, e o que vem gerando a discussão quanto à distribuição equitativa por regiões e dentro de um mesmo estado. Imagine a situação da cidade de São Paulo, que testemunhou um racionamento implícito, supressão de abastecimento de água para regiões mais pobres, periféricas da cidade, mantendo uma certa regularidade no abastecimento para os centros e bairros privilegiados na zona central. Então essa discussão é essencial porque, à luz do direito internacional, essa conduta do Estado, quer do Estado federal, quer justamente do Estado federado ou dos municípios, é uma conduta que viola frontalmente as obrigações do Estado brasileiro e poderia ser questionada nos tribunais internacionais. Essa discriminação em termos de acesso à água e ao saneamento é uma conduta que justamente configura violação positiva das normas internacionais. Para não dizer de tantos outros documentos que são essenciais nesse quadro. Eu gostaria apenas de falar de dois slides aqui que são essenciais antes de concluir essa apresentação, para mostrar que há desafios na implementação desse direito como direito fundamental, que vai desde a cooperação econômica, social, técnica, científica, como também questões que envolvem, a meu ver, nessa leitura que faço do ponto de vista do direito internacional, a questão das desigualdades do abastecimento de água e saneamento, o que mostra muito nesse quadro fundamental
para além de problemas envolvendo a transparência, a corrupção nos sistemas de gestão hídrico, sobretudo ressaltado no estudo que a ONU lançou nos dias anteriores, quanto ao problema dos conflitos e também da corrupção envolvendo a gestão de recursos hídricos, e que mostra exatamente essa preocupação que nós temos no quadro atual. E problemas procedimentais que dizem respeito ao contencioso internacional. É como os atos praticados pelo Estado, e aqui eu estou pensando no Estado brasileiro, poderiam configurar atos de violação das obrigações internacionais relativas ao direito à água, passando desde a responsabilidade do Estado propriamente considerada, que tribunais poderiam apreciar as reclamações, ou mesmo órgãos internacionais poderiam apreciar em procedimentos especiais essas reclamações, e a questão da legitimidade ativa dos indivíduos, empresas, organizações de sociedade civil para a propositura dessas ações nos tribunais. Quando tecnicamente olhamos para o quadro dos direitos humanos e toda a sistemática dos tratados, para alguns temas isso já não é dificuldade. O problema aqui que nós encaramos tecnicamente é como embasar essas reclamações e ações tendo direito à água como esse contexto. E mais do que isso, o trabalho que é feito, por exemplo, pelo Ministério Público nas ações civis revela ou expõe o contexto, né, e o problema, o pano de fundo, que é base para, em seguida, levar à constatação de que há essas violações positivas às obrigações internacionais de que o Brasil é parte. E o que mostra quais seriam essas ações, e aqui descritas positivamente, não interferir direta ou indiretamente no exercício do direito fundamental à água por parte de indivíduos e grupos, que seria um ato de violação à luz do direito internacional, desabastecimento arbitrário e injustificado, elevações discriminatórias de tarifas ou preços de serviço. Nas situações de conflito, não realizar ataques às unidades de captação. Isso é uma situação muito extrema, mas nós estamos falando aqui em conflito armado, em que isso poderia ocorrer, mas também as questões de omissão legislativa ou regulatória sobre serviços de desabastecimento que resultem em acesso equitativo à água potável, como também restringir a captação desigual, equitativa da água, que aqui eu pensaria a questão da própria captação excessiva dos recursos hídricos e que afete o direito desses direitos. E aqui no item 6 desse estudo, as medidas para tutela no contencioso internacional, que passariam por recomendações estratégicas. O quadro normativo internacional, que é a base legal para uma eventual reclamação ou ação internacional nesse contexto, passando por tratados e por resoluções, que são essenciais nessa discussão para justamente legitimar a busca pela tutela do direito fundamental à água em relação a populações afetadas. Nós temos aqui que pensar nas populações afetadas e regiões afetadas, e também questões que envolvem o Conselho de Direitos Humanos da ONU, fundamental nesse quadro e que eu considero como um quadro sensível do direito internacional para o tema. A base legal dentro do contexto do direito brasileiro, que é repetidamente invocado, no contexto também das ações civis públicas, e por fim, duas frentes que eu acredito que temos condições de trabalhar. A primeira delas é a reclamação perante os órgãos das Nações Unidas, em particular o superar os obstáculos do Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que para o Brasil haveria uma situação prejudicial, que o Brasil não é parte no protocolo do Pacto de 66, que permite a reclamação por indivíduos, a reclamação direta por indivíduos, grupos e ONGs nesse contexto, passando por esse mecanismo dos procedimentos especiais, que é recepção de comunicações, mecanismos amigáveis de solução, inquérito e emissão das recomendações, que vão indicar quais são as necessidades de alteração da normativa vigente dentro do direito brasileiro para adaptação, ajustamento ao direito internacional, como também os procedimentos especiais do Conselho de Direitos Humanos. Essa seria a alternativa mais viável na atualidade, considerando os estudos que já foram feitos pelo Conselho de Direitos Humanos em relação ao Brasil, no relatório que aponta para uma série de problemas dentro da regulação atual dos recursos hídricos no Brasil e a situação da água no Brasil,
no mandato anterior da relatora Catarina de Albuquerque, que é sucedida agora pelo brasileiro Léo Heller. O Léo Heller hoje é o conselheiro nesse contexto. E o segundo, as reclamações, as medidas perante a Organização dos Estados Americanos dentro desse quadro, passando pela notificação à Comissão Interamericana e a adoção de medidas cautelares nesse contexto. E isso é possível também no quadro normativo, considerando os instrumentos que o Brasil adotou, que obrigam o Brasil diretamente, da Convenção Americana, o Pacto de São José, o Protocolo de São Salvador e a Carta Social das Américas. Aqui são sugestões quanto à modernização do direito brasileiro, também apontadas em estudos realizados pela ONU, para os quais o nosso legislador e os nossos gestores internacionais e os gestores nacionais não prestaram atenção, e isso como uma forma justamente de buscar embasar essas medidas de tutela no contencioso internacional, considerando a simultaneidade das ações, ou das ações que já são apresentadas, ajuizadas no Brasil, mas que não esgotariam a jurisdição nacional, ou seja, nós temos que recorrer ao direito internacional para essa questão. Eu gostaria apenas de concluir essa apresentação, mais uma vez agradecendo a realização desse excelente seminário, pelas ricas discussões que aqui foram promovidas, dizer que aprendi muito com a apresentação tanto do Dr. Ivan, da doutora Alexandra e do Dr. Ricardo a respeito do tema, e eu considero esse diálogo essencial. E mais do que isso, acho que aqui é uma mensagem essencial, que crise nos dá uma ideia muitas vezes negativa e até pejorativa do que ela realmente significa, né? A crise, ela sugere mudança, transição. E eu acho que mais do que uma situação desde 2008 que nós vivemos, né, de crise financeira global, de crise de recursos energéticos, recursos ambientais, agora recursos hídricos, também nós temos, acho que, uma verdadeira crise de valores. E é esse momento que nos faz repensar um pouco essas possíveis estratégias. Então, esse estudo, eu realmente, em nota de rodapé, quando submetê-lo como artigo para a revista Direito Ambiental, a revista Direito do Consumidor, são duas revistas que eu respeito muito nesse contexto aqui no Brasil, que tem ampla aceitação e distribuição, eu vou dedicar justamente a atuação das organizações da sociedade civil, do Ministério Público e da academia nesse contexto, porque eu acho que são três atores fundamentais para que essa discussão não se perca, né? E também como uma lição bastante elegante para o nosso judiciário e para os nossos gestores públicos, pela total falta de transparência e sensibilidade em relação a esse tema que toca a globalidade. Mais uma vez, agradeço a todos e obrigado aos presentes pela paciência.